Olá, turma. Bem-vindos a mais uma aula de correção. Essa daqui é a atividade 3, certo? Que fala sobre notação científica. E aqui a gente tem duas questões, tá bom? Duas questões simples, onde a gente vai ter que transformar esses números em números, certo? No estilo notação científica. Então, vamos lá. Observe os valores nos quadros abaixo e reescreva-os como notação científica. Aí que ele dá uma dica, né? Em toda notação científica com números menores que 1, no caso, menores que 1 é 0, alguma coisa, tá? O expoente do 10 ficará negativo. Então, quando a gente for escrever esse número aqui como notação científica, vai ficar alguma coisa vezes 10 elevado a menos um número. Então, vamos lá. Ó. No caso aqui do vírus da gripe, certo? A gente tem que lembrar o seguinte. A gente não pode ter um número menor que 1, então não pode ser 0, alguma coisa, e nem pode ser maior que 10, certo? Para isso, certo? A única forma de eu pegar esse número aqui e transformar ele no número entre 1 e 10 é se eu colocar a vírgula bem aqui, ó, 2,3, tá bom? Então a gente vai ter 2,3 vezes 10. E aí, o expoente, a gente vai fazer o seguinte, ó. Quantas casas a vírgula andou para chegar, certo? Entre o 2 e o 3. Então, aqui, ó, a vírgula andou 3, 6, 9 casas. Ou seja, a gente tem aqui 2,3 vezes 10 elevado a menos 9. Tá certo? Por quê? Porque ele voltou, ó, ele andou para trás 9 casas, tá bom? Então, o expoente aqui é quantas casas eu tive que modificar aqui a minha vírgula, beleza? No item B aqui, né, no segundo número, a gente tem só o 1, né? Então, a única forma da gente colocar aqui é 1 vezes 10 elevado a vírgula que andou, ó, 1, 2, 3, 4, 5, porque ela veio parar bem aqui, ó, depois do 1, tá bom? Então, aqui a gente tem 10 elevado a menos 5. Nesse caso, a gente tem os 50, né? Na verdade, eu vou colocar a vírgula bem aqui, ó, porque não pode ser 50, tá bom? Vou colocar a vírgula aqui no 5, certo? Vezes 10 elevado a quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Menos 8. E no último, ó, vai ser 6 vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? Então, essas daqui são as respostas do item A. No item B, a gente tem números muito grandes, né? E aqui ele dá outra dica, ó. Para facilitar, podemos fazer a aproximação apenas com dois números, aliás, apenas com os dois primeiros números. Nesse caso, para encontrar o expoente, devemos contar quantos números tem no segundo algarismo até o final. Então, por exemplo, ó, eu não preciso colocar 7, esse número todo aqui. Eu posso fazer a aproximação só com os dois primeiros. Então, fica 7,9, certo? Não preciso colocar todos esses. Mas, como a vírgula veio parar bem aqui, ó, ela estava lá no final. E ela foi parar lá na frente, tá bom? Então, aqui ela andou 9 casas, certo? Por isso, o expoente aqui fica 9. Então, vamos ver nesse caso. Aqui a gente tem, pega os dois primeiros, né? 8,5 vezes 10. Quantas casas ele andou aqui, ó? 3, 6, 8, né? Então, fica elevado a 8. Nesse caso, 1,7. E aqui ele andou, ó, 9 casas também. Vezes 10 elevado a 9. E aqui a gente tem 8,0, né? Vai ficar só o 8. Vezes 10 elevado a 8 também. Beleza? Ó, 3, 6 e 8. Para a vírgula vir bem para cá. Ok? Então, pessoal, é dessa forma, tá? Dessa maneira que a gente usa a notação científica.
Esse conteúdo é muito usado na disciplina de ciências, tá bom? Então, na próxima aula de ciências que vocês tiverem, vocês perguntem à professora ou o professor aonde usa esse conhecimento aqui, tá certo? Então, pessoal, a gente se vê na próxima aula e até lá. Tchau, tchau.